Olá, meus alunos. Espero que vocês estejam bem e com saúde. Nós vamos dar início ao reforço, né, que eu prometi para vocês quanto às disciplinas, né? Vamos começar aqui com a disciplina de funções biológicas, tá? Nós vamos gravar algumas aulas para justamente ajudar vocês aí na nossa avaliação institucional N1, ok? Nessa aula de abertura, nós vamos falar um pouquinho sobre o que vem ser a citologia, né? Então, primeiramente, nós vamos abordar alguns conceitos iniciais, né? A citologia, ela vem descrever o estudo das células, ok? E toda a sua participação, toda a sua contribuição, né? Nas suas diversas vertentes, nós temos aí o estudo das células em várias aplicações, aos micro-organismos, né? Aos vegetais. Então, a citologia, ela é uma grande área de atuação, onde nós temos diversas possibilidades de estudo, né? Nós podemos dizer que a célula, ela é a menor unidade morfofisiológica de um organismo. Por que morfofisiológica? Esse termo, que é um pouco complicado, ele é a junção de duas palavras, morfologia, né, que eu vou sinalizar aqui para vocês, morfologia, que quer dizer estrutura ou formas, tá bom? E fisiologia, que vai ser direcionado para as funções. Nós temos diversos tipos de células, mas aqui nesse material eu estou apontando para vocês três principais. O modelo esquemático, né, um desenho aí de uma célula animal, tá? Como exemplo das nossas, né? Nós temos um modelo vegetal. Observe que a estrutura é um pouco diferente, né? Nós vamos ter subunidades chamadas de organelas citoplasmáticas também diferentes. E nós temos aqui um exemplo de uma célula procarionte, né? Uma célula bacteriana, que também vão ter estruturas diferentes que vão ser avaliadas ao longo da jornada de vocês nos cursos de saúde, tá bom? Um outro tema importante, um conceito, melhor dizendo, é o conceito de átomos, né? Então, o átomo ele pode ser descrito como uma unidade básica da matéria, que vai estar presente tanto, né, em organismos vivos, no caso, quanto na matéria inanimada, ou seja, no objeto, tá? Quando nós juntamos, né, ou associamos esses átomos, nós vamos dar origem às famosas moléculas, que pode ser descrita, né, como um conjunto de átomos que pode ser iguais ou podem ser diferentes, e essas estruturas elas vão ser unidas por ligações de diferentes tipos. Eu coloquei nesse material aqui para vocês a molécula H2O, que é conhecida popularmente como a molécula da água, né? Ou seja, nós temos dois átomos aqui de hidrogênio, que é esse Hzinho, e nós temos o O, que é o átomo de oxigênio. Quando eles se ligam, né, eles vão formar uma molécula chamada de H2O. Ok? Nesse copinho de água que está esquematizado aqui, essas moléculas elas estão se relacionando, né, vão estar em agitações diferentes e que vão na margem, né, para a gente identificar variados estados dessa matéria, como sólido, líquido e gasoso, tá bom? O átomo, ele vai ter algumas classificações quanto à sua polaridade, que pode ser chamado de próton, né, uma carga positiva, o nêutron, né, que vai ter aí sem carga, ok? E nós vamos ter o elétron, que é uma carga negativa. Então, elas vão estar sempre se relacionando com outras, né, e sempre associada com essas polaridades também. Muito bem. A gente pode identificar numa célula, a exemplo de uma célula animal, quatro principais grupos, né, de estruturas. Então, nós vamos ter a membrana plasmática, né, que eu coloquei uma breve descrição aqui para vocês, quanto à função que ela vai separar o meio extracelular, ou seja, aquele que vai estar fora da célula, do meio intracelular, aquele que vai estar dentro da célula. E onde que ela vai estar localizada? Nessa imagem a gente pode ver esse contorno aqui, ó, que eu estou marcando com o mouse para vocês, em marrom, tá? Esse contorno aqui é a identificação
da membrana plasmática. Essa estrutura que vai estar limitando, né, essa célula vai estar bem na extremidade dessa estrutura, beleza? Nós temos também o citoplasma, né, que é uma substância aquosa importante na fisiologia, ou seja, uma solução que em sua maioria vai ser constituída por água, né? E onde é que vai estar esse citoplasma? Aqui na região intracelular. Toda essa região aqui que está um amarelo mais clarinho representa o citoplasma, tá bom? E nós temos ainda as organelas citoplasmáticas, que são responsáveis pelas funções mantenedoras dos organismos. Ou seja, aquela capacidade de respirar, de se reproduzir, de locomover, de se estruturar, tudo que o organismo precisa para se manter vivo é chamado de função mantenedora, né? E assim como nós temos os nossos órgãos que vão ser responsáveis aí por essas funções de forma macroscópica, por meio dos sistemas, né? Nós vamos ter essas funções sendo realizadas também de maneira microscópica, de forma intracelular, ok? Então, nós vamos ter uma organela para cada função dessa que nós vamos ver no decorrer das aulas. E ainda nós temos o núcleo e envoltório nuclear, que vai conter aqui as informações genéticas de cada organismo, né? Então, essa estrutura aqui, ó, em roxinho, é o núcleo, onde vai ter lá o material genético, que pode ser o DNA, pode ser o RNA, dependendo do tipo de célula que nós vamos ter, e nela vai conter todas as informações de um organismo, né? Então, desde características intrínsecas, como doenças hereditárias, doenças genéticas, mas também como características físicas, né? Ou seja, características extrínsecas, como cor de cabelo, cor do olho, estatura, né? Pigmento da pele, enfim, tudo vai estar relacionado aí, está inserido, melhor dizendo, dentro dessa estrutura, por meio dos genes, né, localizados lá no material genético. Tudo bem? Quanto à classificação celular, a gente pode identificar, didaticamente, né, falando, 4 grupos, beleza? O primeiro deles, que nós vamos discorrer aqui, é quanto à organização, né? Então, nessa organização, nós podemos ver 2 tipos de células. As células que são eucariontes e as células que são procariontes. Tudo bem? Nas células eucariontes, esse eu quer dizer um prefixo, né, que quer dizer verdadeiro, e carionte vem de carioteca, né, que é um termo que a gente não usa mais. Ele foi substituído, né, por envoltório nuclear ou membrana nuclear, ou seja, nos organismos eucariontes, nós vamos ter a identificação desse núcleo bem isolado, bem delimitado, né? Porque nós vamos ter ao redor dessa estrutura chamada de núcleo uma membrana que vai proteger aí o nosso material genético, tá bom? Então, nos eucariontes, nós vamos ter como principal característica de identificação essa estrutura chamada de núcleo, e ela vai ser limitada, né? Ela vai estar cercada aí pelo envoltório nuclear ou membrana nuclear. É a mesma coisa. Tudo bem? Isso é a principal característica. Nos procariontes, nós não vamos ter essa carioteca, né? Antigamente chamada de carioteca, hoje nós chamamos de envoltório nuclear ou membrana nuclear. Então, observe que aqui, esse emaranhado, né, que parece um monte de linha, aqui, um monte de lã, né? Isso aqui é o material genético e ele está livre, né? Ele está disperso nessa célula, e isso quer dizer que ele vai ter maior vulnerabilidade de ser perdido, uma maior fragilidade nessa célula. Essa é a primeira característica, tá? Uma outra característica que nós podemos falar é quanto à diversidade de organelas citoplasmáticas, né? Então, podem observar que aqui nos eucariontes eu tenho várias estruturas aqui diferentes, né? Que aqui são as organelas, então eu tenho nos eucariontes uma maior diversidade ou maior riqueza de tipos diferentes de organelas. No caso, nos procariontes, nós temos aí, né, uma menor diversidade de organelas, principalmente nós vamos ter somente aqui, se eu não me engano, ribossomos. Algumas, né, alguns micro-organismos, eles podem ter vacúolo, que é um outro tipo de organela, tá? Mas em sua maioria, aqui, principalmente as bactérias, né, vão ter apenas ribossomos.
beleza? Essas são duas características importantes para a identificação de organização, ou seja, células eucariontes ou procariontes. Uma outra característica importante é que nos eucariontes nós vamos ter maior quantidade de membranas, né? Ou seja, essas limitações, porque muitas dessas organelas aqui, elas são membranares. No caso das procariontes, é o inverso, né? Nós não vamos ter essa riqueza, ou seja, a gente vai ter uma escassez de membranas, beleza? Vamos para o segundo. Ah, não, aqui ainda tem uma imagem que mostra como se fosse um contraste, né? Então, observem aqui nos eucariontes, que eu tenho justamente reforçando aquilo que eu falei, muito mais estruturas, né? Diversidade de estruturas, e aqui eu tenho maior escassez, tanto de membranas quanto de organelas, e principalmente eu não vou ter aqui a limitação do meu material genético, porque eu não tenho núcleo, né? Esse material genético ele vai estar livre ou disperso. Beleza? Muito bem. Segunda classificação, nós podemos mencionar aí quanto à quantidade ou unidade das células. Então, nessa classificação, nós temos duas possibilidades. Nós temos os organismos que são descritos como unicelulares, tá? E nós vamos ter os organismos denominados de pluricelulares ou multicelulares. E o que quer dizer cada um desses? Os unicelulares são os organismos formados por uma única célula e são visíveis apenas com a utilização do microscópio, como mostra aqui no nosso material, tá? Então, todas aquelas funções que nós falamos que são mantenedoras, né, que são necessárias para manter esse organismo vivo, ela vai acontecer lá dentro daquela única célula, por isso que é chamado de unicelular, né? Aos exemplos aí, nós temos alguns deles, como bactérias, alguns fungos, nós temos protozoários, né, que são todos organismos microscópicos, tudo bem? E nós temos aí, no grupo dos pluricelulares ou multicelulares, aqueles organismos que vão ser formados por várias células. Então, nós temos aí a gente, como exemplo, né, os seres humanos, nós temos os vegetais, nós temos os outros animais, tá? Então, todos esses são exemplos de organismos pluricelulares ou multicelulares. Vamos para a terceira classificação. Então, aqui nessa classificação, eu coloquei para vocês nutrição ou fonte alimentar. Nesse grupo, nós temos duas possibilidades. Nós vamos ter mais, mas aqui, a princípio, vamos se focar em dois. Nós temos o que nós chamamos de heterotróficos, tá? E nós vamos ter aqueles que nós chamamos de autotróficos. Então, nós temos dois grupos. Quando nós falamos de heterotróficos, nós estamos falando de organismos que eles vão obter a energia a partir de compostos orgânicos, ou seja, eles vão se alimentar de outros animais. Nós somos o exemplo clássico de organismos heterotróficos. Por quê? Porque nós vamos precisar da carne do boi, né, do frango, do peixe, de outros animais para ser passar pelo nosso sistema digestório, fazer uma quebra química, né? E nós obtermos os nutrientes e também a energia que nós precisamos. Beleza? No outro grupo, que são os autotróficos, né? Eles não precisam dessa alimentação externa, digamos assim. Eles mesmos são capazes de produzir a sua própria energia, tá? Então, nós temos aqui os seres fotossintetizantes, a exemplo dos vegetais, que vão realizar a fotossíntese, né, para justamente gerar essa energia, tá? Nós temos também, além das vegetais, as cianobactérias, que são popularmente chamadas de algas azuis, que fazem um processo semelhante a esse, né? Ainda dentro dos autotróficos, nós temos organismos quimiosintetizantes, ou seja, eles vão utilizar aqui, né, compostos inorgânicos para gerar essa energia. Um exemplo clássico são algumas bactérias que utilizam o ferro, né, por meio da oxidação para gerar essa energia. Como eu comentei para vocês na sala presencial, né, sobre aquelas pilhas e baterias que ficam nos eletrônicos, quando elas estouram, elas vão liberar esses metais e ali pode acontecer a proliferação de bactérias. Tudo bem?
Então, nessa unidade, nessa classificação que a gente chama de nutrição ou fonte alimentar, nós temos dois grupos. Os heterotróficos, que vão buscar alimentação para gerar energia em outros organismos, e nós temos os autotróficos, que são capazes de produzir a sua própria energia. Beleza? Por fim, nós temos aqui a classificação quanto à oxigenação, tá? E diferente dos outros, nós vamos ter três possibilidades. Existem mais, né? Principalmente relacionado aos micro-organismos, mas no momento vamos focar nessas três, que é o que a gente vai precisar para agora. Tudo bem? Então, nós temos os organismos denominados aeróbios, né? Que é aqueles que vão obrigatoriamente precisar do oxigênio, eles não conseguem sobreviver, né? Sem esse componente, tudo bem? Nós temos os anaeróbios, aqueles que vão viver na ausência de oxigênio. Nós temos diversas bactérias que vão viver nessa condição, inclusive elas são utilizadas aqui pela grande área da biotecnologia para produzir alguns produtos, né, que são comercializados na indústria, como queijos, né, cervejas, iogurtes, por meio de um processo químico chamado de fermentação, tá? Nós temos ainda os organismos facultativos. Quais são eles? Aqueles que conseguem sobreviver tanto na ausência quanto na presença de oxigênio. Ou seja, se tiver uma grande quantidade de oxigênio, ele sobrevive. Se tiver uma baixa quantidade de oxigênio, ele também consegue sobreviver e realizar suas funções vitais e metabólicas, enfim. Um grande exemplo, né, que nós podemos citar são as bactérias que ficam aqui na boca, na cavidade oral dos seres humanos, né, e também de outros animais, que vão, quando a gente vai dormir, por exemplo, essa capacidade de oxigenação, como o nosso corpo vai reduzir o metabolismo, ela acaba reduzindo, mas as bactérias conseguem sobreviver, né? Conseguem se manter ali, inclusive se alimentando, né, de restos de alimento que possam estar nessa cavidade oral. E quando nós acordamos, que a gente acelera o metabolismo, elas também conseguem sobreviver, né, sendo aí grandes representantes dos organismos facultativos. Beleza? Muito bem. Então nós terminamos a nossa primeira aula e daqui a pouco eu volto com uma nova aula aqui para vocês. Só um minuto. Hum...